Ótimo. Então, fiquem à vontade para a gente estar conversando. Isso aqui é uma roda de conversa, então, gente, não me deixem falando sozinha, por favor. Alguém fale comigo. Ok? Então, antes eu vou contextualizar um pouco a situação do que a gente vai estar falando, tá? E aí, na sequência, eu vou chamando vocês para conversar comigo, tá? Foi a minha tela para vocês? Foi, né? Sim, tranquilo. Aparentemente foi. Tá. Então, o que a gente vai fazer, né? Então, eu já dei, assim, um overview, né? Mas, rapidamente, eu gosto sempre de enfatizar e de colocar bem claro. A gente vai entender alguns conceitos gerais, tá? A gente vai falar muito sobre a presença feminina na ciência e tecnologia. A gente vai falar muito sobre cientistas e a gente vai falar um pouco sobre histórias de mulheres importantes na ciência e na tecnologia, tá? Então, essa aqui é a nossa ideia geral, tá? Então, bem-vindas, né, todas, e espero que a gente consiga conversar sobre isso, tá? Primeira coisa que eu queria falar para vocês é assim, ó, não existe certo ou errado, tá? Aqui ninguém está julgando ninguém, tá? Que ninguém está avaliando ninguém, então fiquem à vontade para estar conversando conosco, né? E para começar, então eu sempre falo da presença feminina na ciência e na tecnologia, tá? E aí eu acho que fica um pouco relevante, né, nesse momento, a gente saber um pouquinho diferenciar ciência e tecnologia, né? E eu gostaria de saber se tem alguém que pode me dizer o que vem na cabeça quando a gente ouve ciência, ouve tecnologia, né? O objetivo aqui não é dizer uma declaração formal certinha do que é ciência e tecnologia, tá? É a gente entender um pouco a respeito do que é a ciência e o que é a tecnologia, para a gente entender como as mulheres participam e como que é a situação, o panorama atual. Alguém gostaria de contar para mim o que pensa quando ouve ciência, quando ouve tecnologia? Vou começar, então. Isso aí, prof. As bolsistas e a prof não pode me deixar falando sozinha aí. Vamos lá, galera. Vamos do jeito bem simples. De um jeito bem simples. Ciência me lembra laboratório, experimento, até o que a gente vê no colégio, tubo de ensaio, né? Alguma coisa mais para esse lado. E tecnologia me puxa para computador, automação, robô, de uma forma assim bem simples, né? Então, é bem isso mesmo, é o que vem na nossa cabeça. Então, normalmente, quando a gente fala de ciência, é algo que está um pouco obscuro, porque é algo que está acontecendo lá no laboratório, que a gente não sabe muito bem como que está acontecendo, por que é que está acontecendo, quem que é que está fazendo, tá? E a tecnologia já está um pouco mais perto de nós, né? E aí, eu coloquei aqui um parágrafo, assim, de algo também bem simples, que pode nos ajudar a entender um pouco melhor essa separação, né? E aí, assim, qual que é o objetivo da ciência? O que aquelas pessoas estão fazendo naquele laboratório? Basicamente, entendendo como as coisas funcionam, tá? Compreendendo alguns fenômenos naturais, testando coisas para ver como que funcionam, testando coisas para propor soluções para problemas, né? E aí, a tecnologia, ela já é algo mais da aplicação dessa descoberta que a ciência fez, né? Com um propósito de resolver um problema específico, né? Então, a prof falou ali, lembra computador, lembra telefone, lembra um monte de coisa, né? Quando fala de tecnologia. Sim, né?
Isso já é o quê? Já é, vamos dizer assim, algo que está funcionando, fundamentado muitas vezes, né, por alguma descoberta científica que foi feita no passado, tá? Então, a ciência, normalmente, a gente tem notícia dela depois que alguma coisa já aconteceu, né? Ou, no máximo, a gente tem uma notícia que alguém está pesquisando algo. Mas tudo que envolve ciência envolve incerteza, né? Então, normalmente, as pessoas não gostam muito, às vezes, de reportar resultados de experimentos que não foram bem sucedidos, né? E aí acaba que a gente acaba conhecendo só os resultados finais, né? Mas toda essa situação de como as coisas funcionam, tá? Tudo isso é ciência. E aí vamos tentar simplificar um pouco mais isso. Se a ciência é tão interessante, se a tecnologia é tão interessante, é importante a gente saber quem é que faz ciência e quem é que faz parte do mundo da tecnologia, né? E aí, como que a gente vê isso, tá? Com relação às mulheres, pessoal, historicamente, as mulheres, elas estão mais associadas a coisas de delicadeza, a coisas do afetivo, enquanto os homens estão mais associados a características de disputa, de objetividade, de racionalidade, né? E aí acaba que a ciência está um pouco mais associada a esses adjetivos masculinos, né? E isso tudo que eu estou falando não é por acaso, tá? Tudo é ciência, tá? E a comunidade científica vai fazer o quê? Vai refletir os padrões comportamentais da sociedade, tá? Então, não é muito difícil, né, a gente lembrar de nomes de cientistas homens, tá? E aí, de todas essas imagens que eu tô mostrando para vocês aqui, gente, quais dessas aqui será que são cientistas e quais que não são? Quem aqui será dessa imagem aqui que é cientista e quem será que não é? E agora eu vou precisar das alunas para me ajudar nessa separação aí. Quem que é cientista aqui nessa foto e quem que não é? Quem que vai me ajudar? Os dois desenhos ali, tanto a Cebolinha quanto a moça com o desenho, do desenho? Esses são apenas uma representação, né, do cientista, né? Agora, não posso dizer que o Cebolinha é um cientista ou que a menininha ali é uma cientista, né? São uma representação. Mas eu coloquei justamente essas representações para provocar vocês um pouquinho, né? Porque além dessas duas figuras aqui, quais dessas outras pessoas aqui não são cientistas? Indo com o estereótipo, aquela que tem uma claridade atrás parece uma atriz. Tá muito bonitinha, né? Tá muito bonitinha. Tá muito bonitinha para ser uma cientista aquela ali. A da quarta foto também, tá muito bonitinha. Essa aqui? Isso. Chega a ser uma pintura, né? Tá mais assim pra princesa, realeza, antiga, né? Tá. Então, assim. Acho que todas as professoras devem ser cientistas, porque estão todas muito bonitinhas. Estão todas muito essa bonitinhas. parte tem um monte de escrito também. Eu acho que aquela de óculos. Aquela de óculos? As meninas estão apontando aqui. Aponta, fala para mim aí, o que elas estão falando. Tá. O que alguém pode estar pensando aí, gente, é o seguinte, é que, só tem foto de gente estranha, de gente que eu não conheço aqui, né?
E só gente que faz parte da história é que faz ciência. Tem uma foto aqui, que é de uma pesquisadora brasileira, que ajudou a sequenciar o vírus do Covid. Alguém sabe me dizer qual foto aqui que é a da pesquisadora que é? Porque vamos falar assim, Covid recente, o ano passado, algo super bombando, mas assim, é uma mulher que fez uma importante contribuição. A gente sabe qual que ela é? Eu acho que é aquela do meio ali, a mais do meio. Essa daqui? Essa. Falou, foi a Júlia? E Ótimo. Desculpa, Andréia. Ótimo, Júlia. Quem mais? Pode falar, ela. Enquanto elas vão aí olhando qual é, contar para vocês que essa personagem, essa pessoa, essa cientista, foi homenageada pela Barbie. Virou uma coleção, está na coleção especial da Barbie desse ano. Então, assim, gente, claro que tem mulheres aqui que têm, vamos dizer assim, contribuições que são mais antigas e tal. Mas aqui também tem contribuições mais recentes, tá? E tem uma outra foto que eu pensei que eu tinha colocado aqui, mas eu não coloquei só num slide para frente, tá? Que também é uma outra contribuição recente. Tá, mas vamos lá, então. Essa outra moça que está aqui do lado do desenho, tá? Alguém tem alguma ideia se ela é uma cientista, se ela não é uma cientista, o que que ela fez, o que que ela faz? Aí que tá, gente, ó. Vamos lá, vamos tentar conversar mais sobre isso. Quando a gente fala de cientista, o que que vem na cabeça? Meninas, quando a gente fala de, tirando o laboratório, vamos tentar colocar a figura do cientista, né? A pessoa cientista, a pessoa. O que que vem na cabeça das pessoas? Quem estuda alguma coisa, tenta comprovar algo. Alguém que é especialista em alguma coisa, que tenta comprovar. Alguém que faz ciência, né? Vamos dizer assim. Alguém que faz ciência. Só que assim, vamos lá. Se a gente só olhar para essas fotos aqui, como é que a gente vai decidir, olhando só para o rosto de uma pessoa, se essa pessoa faz ciência ou não? Não tem como, né? A gente precisa de outras maneiras. Mas o que a maioria das pessoas fazem, pessoal, é julgar pela aparência. Tem muita gente que, se olhar essa figura aqui que eu mostrei para vocês, só vai reconhecer esse senhor aqui. Tem muita gente que já olhou essa figura aqui, esse slide aqui, e falou para mim aqui que sim, que tem um cientista aqui, que é o Einstein, e acabou, né? E isso, gente, é muito, muito, muito mais forte quando a gente vai para a comunidade, de uma maneira geral, tá? Do que vocês possam imaginar. Então, assim, ó, é aí que eu insisto mais uma vez. Essa mulher aqui do cantinho, se eu mostrar essa foto aqui para alguém, vocês sabem quem é? Sim, é a Marie Curie. Isso, a Marie Curie. Aí, bastante gente não sabe quem ela é. Bastante gente ouviu falar rapidamente sobre ela. Bastante gente não tem noções das contribuições. Então, o que eu queria falar para vocês é o seguinte: a gente tem uma atividade de um outro projeto que foi a elaboração de um podcast, tá? Estávamos num grupo, assim como a gente está agora, e o grupo votou em 5 mulheres que foram as cientistas mais importantes que o grupo conseguiu sintetizar e conseguiu falar, né? Conseguiu
falar sobre, né? E aí a gente escreveu as histórias dessas 5 mulheres, tá? E virou o podcast. A Maria Eduarda depois coloca pra gente o link do podcast no chat ali para as meninas, e aí eu convido vocês a ouvir os 5 primeiros episódios, que são sobre cientistas, tá? E tem também depois uma série de outras temporadas aqui, desse link que ela vai passar aqui, vocês podem ver. E aí eu queria fazer uma pergunta para quem está aqui. E se eu colocar uma foto minha aqui no meio dessas mulheres? Ou se eu colocar uma foto da professora Heloíse? Ou da professora Lilian? Ou sei lá, de outros professores ou professoras que vocês conhecem, tá? Vai causar um pouco de estranheza para vocês ver ver umas fotos de pessoas que vocês conhecem no meio do grupo dos cientistas? Para a maioria das pessoas, gente, causa estranheza. Por quê? Porque, em geral, as pessoas não conseguem associar ciência e cientista, tá? Se não for com essa questão de laboratório, com essa questão do jaleco branco, se não for escabelado, se não for desarrumado, tá? As pessoas têm muita dificuldade. E aí, essa dificuldade aí, eu estou sendo gentil de chamar de dificuldade, né? Porque o nome certo disso não é dificuldade, o nome disso, às vezes, é preconceito, né? E acaba que a gente passa por inúmeras situações, às vezes, de preconceito e acaba normalizando, tá? Então, assim, ó, por que tem essa questão do podcast? Por que a gente está trabalhando nisso e tudo mais? Por quê? Porque, em geral, e a história está cheia de fatos, né, que mostram que muitas vezes as mulheres fizeram importantes contribuições científicas, tá? E acabou que quem levou, vamos dizer assim, a fama, quem ficou famoso ou foi atribuída a grande descoberta, né, foi para um homem próximo, né, e não a mulher. Inclusive, aqui nessa foto, nesse mosaico aqui, tem pelo menos umas 3 situações dessas, tá? Então, ela é bem mais fácil de acontecer do que a gente, às vezes, está acostumada, tá? E aí, para fechar essa ideia aqui, e a gente ir para uma outra etapa, eu queria dizer assim, ó, que apesar de que nos últimos 50 anos a gente tenha muitas mudanças, tá? Nas profissões, na escolha das profissões e tudo mais, ainda o número de mulheres cientistas no mundo é baixo, tá? Então, tem pesquisas da ONU, por exemplo, da Unesco, né, junto com a Organização das Nações Unidas, que mostram que menos que 30% de todos os cientistas do mundo são mulheres. E será que isso é normal? Será que isso é bom? O que acontece, pessoal, quando não existe diversidade? Então, por exemplo, assim, ó, o que a gente tem hoje, assim, de mais comum? O perfil, o estereótipo do cientista tradicional básico, né? Homem, branco, alto e de olho azul. Então, assim, ó, poxa vida, mas nesse mosaico que eu estou mostrando aqui para vocês, fiz questão de deixar fora esse tipo de perfil. E existem outros cientistas, mas as pessoas têm sempre uma tendência a ir para esse perfil, tá? E aí, o que a gente está buscando, o que a gente quer? A gente quer mostrar para as meninas, para as mulheres, né, que elas podem também fazer ciência, e a gente não quer só mostrar, a gente quer dar contato, né,
oferecer maneiras de contato com atividades de cunho científico e tecnológico, para que aí depois possa ser tomada uma decisão, né? Que não fique só naquela coisas que precisam, que envolvem risco, que envolvem grande esforço e que envolvem grande posicionamento, sejam apenas coisas de homens, né? Isso sim, podem ser coisas de mulheres também, tá? E uma coisa que eu preciso falar aqui antes de seguir é assim, a comunidade científica é parte da sociedade como um todo, né? E a relação ciência e sociedade fica mais clara para a gente quando a gente fala da tecnologia. Por quê? Porque a tecnologia é mais fácil de eu pegar um celular na mão, usar um computador, do que num laboratório ver como que funciona um experimento, né? E essa combinação de ciência e tecnologia tem feito a sociedade evoluir muito, né? E a ciência precisa de uma grande diversidade de conhecimento, né, do ponto de vista de todos os participantes, para que consiga contemplar todas as pessoas, tá? Vou falar rapidamente de um fato histórico que é um clássico, tá? Só para vocês terem uma ideia, as meninas principalmente, que é assim, ó. Quando os carros em geral, os carros que a gente conhece hoje, por lei, todos eles têm airbag, né? Que se acontece um acidente, o airbag é acionado, né? E a chance da pessoa não se machucar é bem maior, né? Nos primeiros testes de protótipos que foram feitos para se gerar airbags, tá? Conduzidos em laboratórios e enfim, em locais específicos para a realização de ciência, né? Beleza, deu tudo certo, né? Tudo funcionou, que foi uma maravilha. Quando foram colocados nos primeiros veículos e os veículos foram comercializados, o que aconteceu? Começou a se reportar um grande número de mulheres que chegavam a morrer pela pancada do airbag, né? Quando tinha 2 pessoas no carro, um homem e uma mulher, no homem não acontecia nada, e na mulher, às vezes até piorava a condição do acidente, se machucava mais ou poderia morrer. E por que isso acontecia, será? Alguém tem um palpite? Alguém já escutou essa historinha que eu estou contando? Alguém tem um palpite de por que isso acontecia? Não era porque os testes eram feitos só nos homens? Exatamente, porque os testes conduzidos em laboratório, né, e fora do veículo, ou mesmo com o veículo, eram feitos por modelos, eles chamavam, no artigo que eles chamavam modelos homens, que aí é o seguinte, o homem era um pouco maior, uma estrutura óssea corporal diferente, tá? E acabava que ele não sofria tanto com a abertura do airbag. Já a mulher acabava sofrendo muito mais e se machucando até muito mais. E aí, gente, aí que é um problema real, tá? De por que tem que ter diversidade na ciência. Porque senão a gente fica só trabalhando para um grupo específico, tá? E tem uns outros exemplos que eu agora me fugiram da cabeça, mas em outros momentos eu posso estar trazendo para vocês, em casos de médicos, enfim, situações assim, que tem que existir diversidade de gênero, especificamente, que eu estou falando, tá? Para que, de alguma maneira, todos sejam contemplados. Se não, se você só imaginar que existam só homens cientistas, né? Vamos dizer assim, acontece que meio que naturalmente vai se conduzindo as coisas, principalmente para esse público, e todo o público feminino é ignorado. E isso, gente, não falo só, estou falando especificamente da questão de gênero, mas isso não é só para a questão de gênero, isso vale para etnias, né, para as minorias e para um monte de outras situações. Por isso que a diversidade é tão importante. Quanto um grupo for mais diverso, mais interessante ele vai ficar e mais pessoas ele vai conseguir incluir, e suas soluções sempre vão ser melhores para o grupo de uma maneira geral e não só para uma pessoa ou para outra, tá? Então, esse exemplo do airbag é um clássico,
A primeira vez que eu li sobre isso mexeu muito comigo. Até quero mostrar para vocês depois umas outras coisas também que, ao longo do tempo, vão mexendo com a gente, outros exemplos, porque às vezes a gente acha que tudo que a gente está fazendo não importa, tá? Mas às vezes uma ação pequena que a gente possa executar num grupo pequeno, ou com uma pessoa, ou com uma publicação na internet, ou pode modificar a cabeça de uma outra pessoa, pode fazer uma pessoa mudar de opinião, enfim, né? Então, por isso que é extremamente importante conhecer essas situações, tá? E trabalhar nelas. Como eu falei no comecinho, né? Tem gente que não acredita que existe essa diferenciação de gênero, tá? Mas aí, quando você olha para um dado que foi gerado de uma maneira séria, né? E só 30% são cientistas. Só 30% dos cientistas do mundo são mulheres. Por que é um número tão baixo assim, né? A gente precisa começar a pensar e a refletir um pouco mais sobre essas situações, tá? E aí, né, precisamos refletir nessa ideia aqui. Quem que é o cientista e quem que é a cientista? Porque uma coisa que eu não canso de escutar, e eu escuto cada vez mais, de colegas minhas que fizeram doutorado comigo, de pessoas que eu conheço que são cientistas e cientistas importantes, e eles falam para mim assim, eu não tenho cara de cientista, eu não pareço um cientista. Quando eu estou andando na rua, ninguém sabe que eu sou um cientista, né? E aí, é muito grave isso, por quê? Porque você não pode julgar a pessoa pelo estereótipo. Você tem que ver o que a pessoa, no momento adequado, consegue apresentar, para ver se ela está fazendo ciência ou não, né? E fazer ciência é seguir o método científico para uma determinada situação. Uma pessoa que segue um método científico está fazendo ciência. E aí a gente não está questionando assim, se a contribuição é grande, se a contribuição é pequena. Ela está fazendo, se ela aplicou o método científico, ela está fazendo ciência, né? E aí quero conversar com vocês um pouco agora sobre algumas mulheres daquele mosaico que eu mostrei lá para vocês, tá? E sobre as contribuições que elas fizeram para o mundo, né? Então, essa aqui que a Letícia falou, que parece uma princesa, que parece parece uma princesa, né? É uma pintura, né? Porque naquela época que ela viveu, nem existia fotos ainda, né? Então, ela é representada por meio de uma pintura. Essa mulher é a Ada Lovelace, tá? No nosso grupo de podcasts, lá tem um episódio sobre a Ada Lovelace. Alguém sabe quem foi a Ada Lovelace? Alguém tem alguma pista do que a Ada Lovelace fez que foi bem importante e que mudou o mundo? Agora tá bem fácil, né? Joga no Google, lá já aparece, beleza. Mas eu quero saber de alguém. A dica é que não é nada tão recente, né? E a dica é que todo mundo acha que foi um homem. Ah, também. A dica todo mundo acha que foi um homem. Depois vocês escutam lá o podcast da Ada Lovelace para ver a importância da contribuição, de tudo que ela fez, né? Mas, enfim, essa moça aqui que parece uma princesa, tá? Ela foi quem escreveu o primeiro algoritmo. Vocês sabem o que é um algoritmo? Por que um algoritmo é importante? Não é logaritmo, né? Porque todo mundo tem também uma tendência a confundir logaritmo com algoritmo, né? Deixa a matemática do lado um pouquinho e vamos falar do algoritmo, né? Todo mundo aqui sabe o que é um algoritmo?
Eu tenho uma triste notícia para vocês. Infelizmente, vocês usam algoritmos todos os dias, tá? E a gente precisa ter pelo menos uma ideia de como que as coisas estão funcionando, né? Para a gente não ser completamente... Eu queria achar uma palavra mais bonita, mas é oprimido ou, ou dominado, né? Mas, enfim, essa mulher aqui construiu o primeiro algoritmo. Algoritmo tem a ver com o quê? E aí, se as bolsistas, os profs quiserem me ajudar. Isso, é uma sequência de passos, exatamente. Essa é a definição mais clássica e mais formal que a gente usa para programar computadores, né? Então, assim, ó, a tecnologia, a computação, o computador, tudo isso é um mundo predominantemente masculino, tá? Mas quem fez o primeiro algoritmo, mesmo antes de existir computador, né, foi a Ada Lovelace, tá? Prof. Luiz, queria completar alguma coisa da história da Ada Lovelace? Ou de algum comentário sobre a computação, sobre... Deixa eu lembrar. Com quem ela trabalhava, Andréia? Quem sabe o nome do parceiro dela de trabalho, as meninas já têm ouvido falar. Babbage, se eu não me engano. Era. Babbage. Então, ela trabalhou muito com ele, mas o nome que ficou conhecido foi do parceiro de trabalho dela e não o dela. Então, hoje em dia, realmente nos, sei lá, últimos 20, 30 anos que o nome dela tem vindo bastante à tona, como de muitas mulheres em muitos projetos que a gente ainda vai trabalhar aqui. Quando a gente for trabalhar no ENIAC, né, em alguns programas que foram desenvolvidos, computadores desenvolvidos no pós-guerra, quem estava trabalhando nisso tudo eram mulheres. Então, o reconhecimento do trabalho das mulheres, a gente vê que isso está acontecendo mais nos últimos anos. Isso é muito importante, a gente estudar essa parte da história, levar esses nomes para frente, porque a gente faz parte desde sempre, né? E o nosso papel é de protagonista, né? Não, a gente está junto fazendo todo o trabalho, em alguns momentos encabeçando, em alguns momentos auxiliando, mas somos protagonistas em todas as ciências. Uhum. E alguém pode estar pensando, não, isso acontecia lá no século passado, não acontece mais. Já vou mostrar para vocês sobre isso. Então, assim, primeira coisa que eu quero, assim, deixar muito claro. Primeiro algoritmo, né, o primeiro programa de computador foi feito por uma mulher e não por um homem, né? E aí, vamos para as próximas. Essa vovozinha aqui, eu tô chamando ela de vovozinha porque o apelido carinhoso dela é vovó Cobol, tá? É uma pessoa também que contribuiu muito, muito, muito para a programação de computadores. Foi ela que permitiu que as linguagens de programação em alto nível fossem possíveis. Eu digo alto nível por quê? Porque, gente, lá no passado, programar computador era basicamente tirar uma peça de um lugar e colocar em outro, tá? Era um trabalho, assim, bem manual. E ela criou estruturas, e ela também tá lá no nosso podcast, que eu deixo para vocês ouvirem depois, né? Ela criou essa possibilidade de programar sem ter que ir lá mudar as peças, né? Programar mais alto nível, não a nível de peças, tá? E criou, assim, também uma série de outras coisas bastante interessantes. E aí vem a nossa moça bonita aqui. Alguém já ouviu falar dessa moça bonita e sabe o que ela fez de importante? Também tem um podcast que fala dela. Eu acertei ou não acertei que ela era atriz? Que ela era de si? Não era só uma atriz, era uma atriz de Hollywood. Veja bem, é uma atriz de Hollywood. Mas como a gente monta o estereótipo, né? Completamente, e é isso que nós precisamos quebrar. Você não pode olhar para uma pessoa e decidir se ela é um cientista ou não.
você tem que saber o que a pessoa fez, como que a pessoa fez, né? Enfim, você precisa de um pouco mais de detalhes do que só uma imagem, tá? E assim, como a prof falou, ela não era só uma atriz de Hollywood. Ela inventou uma coisa que com certeza vocês usam todo dia. Alguém tem alguma pista do que essa mulher inventou? Salto de frequência? O salto de frequência. Muito bem. Só que vamos traduzir para uma coisa mais fácil de nós entender no nosso dia a dia. Essa teoria que ela construiu com os saltos de frequência é a base do funcionamento do Wi-Fi. Vocês conseguem viver sem Wi-Fi hoje? Não tem mais jeito, né? E assim, também aposto que um monte de gente pensa que isso foi inventado por um homem, não pensa? É que computador, esse negócio de algoritmo, computador, internet, tudo isso é coisa de homem, não é coisa de mulher, né? Já ouvi muita gente falar isso, tá? Então, quem inventou o Wi-Fi é Hedy Lamarr, essa moça bonita lá de Hollywood, tá? Essa aqui também é uma cientista bem importante, tá? Uma personagem de um filme um pouco antigo até, que chama Estrelas Além do Tempo, tá? Que tem ela e mais outras que depois eu mostro aqui, tá? Que trabalhavam na NASA e que trabalharam em projetos importantíssimos, tipo mandar o homem para a Lua, essas coisas assim. Especificamente nesse momento eu não me lembro bem qual foi até eu não lembro direito as contribuições, né? Mas já vai... Pode falar, se eu não quem me lembra? engano, ela fez alguma coisa para a NASA, para a missão espacial daquelas do Apollo. Não tenho que bem mandou o homem certeza, para a Lua, mas eu né? acho que é isso. É isso, só que eu não me lembro bem certinho qual foi a contribuição dela, mas um eu monte acho de coisa. que ela Mas calculou a trajetória. é algo assim mesmo. Mas assim, foi uma cientista muito importante quando o homem foi para a Lua, enfim. Mas que enviar uma pessoa para a Lua é coisa de homem também, não é coisa de mulher, né? Na maioria das cabeças das pessoas. Depois eu retomo ali, gente, rapidinho, e volto nessa parte da Katherine Johnson. E aí tem essa moça aqui. Alguém já ouviu falar dessa moça aqui? Ela é nossa contemporânea, ela é viva ainda. Ela fez uma coisa bem importante em 2019. E também saiu na mídia, foi um bafafá escandaloso, porque diziam que tudo que ela fez, ela não fez sozinha, e que o que ela fez, então, não foi tão importante porque ela não fez sozinha. Tinha gente que duvidava que ela tinha feito, tinha gente que dizia que ela tinha tido ajuda. Alguém já ouviu falar dessa moça aqui? E isso foi em 2019, né? Então... Oi, pode falar. Não, eu lembro alguma coisa, era do buraco negro. Isso. Alguma coisa na TV dela. A Nicole também colocou aqui a imagem, a primeira imagem do que seria o buraco negro, né? E vocês lembram dessa polêmica que falavam que talvez ela não tivesse feito sozinha e um monte de história que houve em relação? E aí, eu pergunto, se fosse um homem, será que teria tido todas essas perguntas? E aí, gente, eu só preciso falar para vocês também. Evoluímos, avançamos, mas ainda tem muita coisa que a gente precisa prestar atenção, né? Porque, para mim, tá? E tudo, baseado agora na minha experiência, né, e tudo que eu já vivi, eu tenho a impressão que se fosse um homem que tivesse gerado essa primeira imagem, ninguém tinha questionado nada, tá? Ninguém havia feito questionamentos. E agora vem a Marie Curie, a única pessoa, independente de homem, de mulher, que conseguiu ganhar 2 prêmios Nobel.
né? Em áreas diferentes ainda, não na mesma área, um em física e um em química. Olha o tamanho da contribuição dessa mulher. Tem um filme que está na mídia, que é o Radioatividade, que conta bastante detalhes da história dela, embora é meio que mais romantizado, vamos dizer assim, tá? Não conta exatamente algumas coisas como aconteceram, mas alguns fatos contam com detalhes de mais ou menos como que as coisas aconteceram. Essa aqui é, vamos dizer assim, a inspiração, né, para muitas outras mulheres que vieram depois dela, e é uma das mais importantes. E é o nosso episódio 1 do podcast, isso me lembro muito bem. E a outra do filme lá das Estrelas Além do Tempo, que é a Mary Jackson, e a outra... Ai, não coloquei aqui. Tá, depois eu resgato ali para vocês. Que é da equipe da NASA, cientistas da equipe da NASA que mandaram o homem à Lua. Essa daqui também é uma cientista brasileira bastante importante. Alguém já ouviu falar dessa mulher? Tem um filme também que circulou por aí. Não me lembro o nome do filme agora, eu acho que é o nome dela, mas não tenho certeza. Mas alguém já ouviu falar dessa mulher? Não? É uma médica brasileira, tá? Que atuava com pessoas com problemas de saúde mental, né? E ela radicalizou completamente a ciência e pôs abaixo várias ideias que eram consideradas solução dos problemas para quem tinha a saúde mental abalada, tá? E mudou completamente todos os métodos, tá? Algumas coisas, assim, que se faziam, que eram muito agressivas e que eram bem complicadas, né, com pessoas que estavam internadas e tal, ela modernizou completamente Ela era contra o tratamento de eletrochoque, exatamente. E sobre vários aspectos da ciência que era usada para pessoas que precisavam tratar a saúde mental, ela modernizou isso e acabou colocando por terra alguns métodos que eram utilizados e considerados consagrados. E é uma cientista brasileira, e aí seu trabalho percorreu o mundo e foi muito, muito, muito importante. E a gente não sabe quem é, né? Ou nem todo mundo sabe. Essa mulher aqui também morreu recentemente, inclusive, tá? É uma outra médica, não é brasileira, mas é a médica que inventou a cirurgia da catarata. Né? Então, se vocês conhecem alguém que precisou fazer uma cirurgia de catarata, usou o método que ela criou, né? Essa aqui é uma outra da computação. Que é viva também, tá? É contemporânea nossa. E ela criou eu não me lembro agora exatamente direitinho, mas ela conseguiu criar uma estrutura que hoje é usada na internet, para que a internet funcione. Até se alguém lembrasse, de repente a professora Heloísa lembra de mais detalhes se quiser contribuir, tá? Mas ela criou uma infraestrutura que permite que a internet funcione, tá? Que também, computação é essa coisa de homem, tá? E do jeito que eu estou falando aqui, vocês devem estar pensando, então, mas o que os homens inventaram, então? Não inventaram nada. Claro que eu estou trazendo só os exemplos das mulheres, porque esses que não são conhecidos, né? Os dos homens, né? Em geral, são bem conhecidos. E essa moça aqui, tá? É a mulher que criou que entendeu primeiro como que seria o DNA, né? Ela que entendeu como seria a estrutura do DNA. Só que o que aconteceu? Ela é um dos casos mais clássicos de que executou todo o trabalho e
a fama foi para outra pessoa, tá? Como ela criou um modelo teórico do DNA, né? E como era mulher, e como isso faz muito tempo, acabou ficando esquecido. Depois de um tempo, veio alguém, olhou o trabalho dela, achou interessante, deu uma melhorada e disse: a estrutura do DNA humano é essa. E a gente só lembra dessa outra situação, e não da Rosalind, né? Então, parece que só acontecia lá no passado, né? Mas acontece ainda hoje, ó. Deu para ver ali com a questão ali da Cat, né? E antes da gente seguir em frente, eu gostaria de perguntar para vocês assim: vocês conhecem pessoas que trabalham com tecnologia ou com ciência, né? Aqui eu até coloquei tecnologia. E vocês acham que essas pessoas têm estereótipos em comum? Vocês conhecem gente que trabalha com tecnologia? Eles têm fama do quê, esse povo que trabalha com tecnologia? Pode falar, eu e a professora Heloíse, a gente é de boa. Eu vou Tem falar fama de que ser muito inteligente ou muito nerd. Tem fama de ser nerd. e geralmente é homem ou mulher? Quem vocês conhecem ou já viram por aí? Eu conheço mais homem. Bom, se conhece alguma mulher, já vou dizer assim. Nós, né, André? Além de nós. Além da professora Heloíse e de mim, se conhecer mais alguém. Se teve uma mulher que foi um dia na sua casa arrumar o seu computador, mudamos um pouco o nosso cenário aqui, né? A gente sabe que por volta de 20% da força de trabalho da tecnologia é mulher só. Então, até faz um tempo já que esse dado foi gerado, pode ser que tenha mudado, mas assim, normalmente, meninas, eles mudam para pior, não mudam para melhor, tá? E é por isso que nós estamos aqui mostrando essas coisas para vocês, tá? E como, talvez eu fique só falando assim, é um problema mundial. Não, é um problema local também. Depois eu vou mostrar para vocês uns gráficos, tá? Do nosso curso de Sistemas de Informação aqui de Palmas mesmo, tá? E, pasmem, vai ter turma nova? Vai. Melhorou? Não, piorou. Tá, e aí a gente precisa pensar um pouco, né? Quem que é o profissional de TI? É só gente nerd? Só gente inteligentíssima? Não, isso daí também, gente, é estereótipo. A gente acredita que precisa ser muito, muito, muito inteligente, que precisa ser desligado de tudo, antissocial, etc, etc, etc. Vou dizer assim, tem uns que são, né? Mas nas outras áreas também tem uns que são, sabe? Mas tem os que não são também, né? E aí, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que é uma profissão que vocês também podem se interessar, que vocês também podem querer, né? Talvez o que falte é um pouco de contato com algumas atividades para vocês saberem o que elas fazem. E seguindo adiante um pouco lá no podcast, tem a história da Maria Eduarda, tá? Que conta um pouco essa parte mesmo, né? De como que ela foi para o mundo da tecnologia, de porquê, de etc, etc. E aí, queria mostrar para vocês essa foto aqui. E essa foto aqui, a prof. Heloíse agora me ajude, mas é da primeira formatura do curso de computação da USP, né? Isso, década de 70, né? Dá uma olhada aí, quantas mulheres tem e quantos homens tem. Tudo bem que o homem usava cabelo comprido naquela época, mas tem dois lá em cima no fundão, aqui dois aqui lá em cima também, mas não no fundo. E talvez um ali embaixo, atrás da primeira, não sei se é um homem ou se é uma mulher. Só que o que acontece? Se tirar essa foto aqui hoje, gente, o que vocês acham que vai acontecer?
Se pegar a turma de 2020, que formou na USP em computação, o que vocês acham que vai acontecer? Não, eu estou perguntando o que vocês acham. Então, cada um tem uma opinião, não tem resposta certa. O que Eu acho vocês que vai ter acham? menos mulher. Infelizmente. E por que inverteu? O que será que aconteceu que inverteu? Se a gente fizer essa mesma foto aqui no IFPR, tá? Turma do ano passado, vai ser a mesma coisa também. Vai ter muito menos mulher. Né? E por que a gente está nesse... Por que isso... Vamos pegar mais o caso ali da USP, né? Por que isso aconteceu? Por que a foto lá de algumas décadas é diferente da foto de hoje? Alguém tem palpite? Por falta de incentivo com as mulheres. Eu me lembro claramente que quando eu estava no terceirão, tinha aquelas amostras de curso, sabe? Aí meu sonho era engenharia. E fui eu e um amigo meu, que nós queríamos cursar engenharia juntos. E naquela amostra lá de engenharia elétrica e tal, e tipo, o carinha falou a apresentação inteira pro meu amigo, não se dirigiu a mim, como se eu nem estivesse ali analisando em fazer daquele curso. E, infelizmente, a maioria das pessoas iriam agir desse jeito, Letícia. E é por isso que temos que abrir o olho, né? Que temos que ficar esperta, né? E que temos que ter coragem para seguir em frente, porque as coisas não são assim. A gente não pode normalizar isso. Tem coisa que a gente não pode normalizar, não está certo, né? E o que a gente faz? Eu vejo por mim, eu por muito tempo. Não, melhor ficar quieta, melhor seguir em frente. É assim mesmo que as coisas funcionam, só que não é. Prof, quer fazer mais algum comentário antes de eu fechar sobre a foto? Sobre o artigo, talvez? Sim, tem algumas coisinhas ali no slide, mas deixa eu puxar o raciocínio. Uma coisa que vocês têm que ter muita segurança, muita certeza, é que não é incapacidade feminina de estar nessas áreas, né? Então, não é porque a gente é minoria que a gente seja também menos importante para o desenvolvimento das áreas. Porque é justamente na diversidade, na troca de experiências diferentes, que a área vai evoluir mais, que os resultados vão ser melhores, porque as visões diferentes dentro de um projeto, elas têm muito a agregar, como o exemplo que a professora Andréia trouxe do teste do airbag, né, Andréia, que foi o que você falou. Sim. Então, se tivesse mulheres no projeto, haveria uma sensibilidade para esse olhar. E assim a gente faz para todos os tipos de exclusão que existem. A gente mesmo vai amadurecendo e passando por experiências que nos faz olhar de uma forma diferente para um mesmo projeto em determinadas fases da nossa vida. Então, tirem de imediato qualquer tipo de receio que vocês possam ter de dificuldade e desafios na área, porque isso todo mundo vai ter, todo mundo vai enfrentar desafio, todo mundo vai ter dificuldade, homens também têm dificuldade, e às vezes a gente tem facilidade em uma coisa, dificuldade em outra, e isso se inverte em outras disciplinas, não só no curso de computação, mas qualquer curso das ciências, né? Então, a gente tem que começar meio que por aí, não tenham receio disso, não tenham receio de falar de tecnologia, né? E, Isa, a sua experiência ela é muito comum, só que quando a gente é mais jovem, a gente fica tímido, a gente fica com vergonha, a gente não sabe nem como agir, porque se isso acontecesse hoje, a gente já, depois que a gente aprende, leva uns safanões da vida, né, que a gente passa por algumas dificuldades, a gente aprende a defender o nosso lugar, né? Então explica para mim também, eu também quero saber sobre a engenharia, eu também tenho capacidade para engenharia, isso me interessa. Talvez isso chocasse aquela pessoa, mas um choque positivo que, pela vivência de sala de aula, você era um professor da área de engenharia, provavelmente engenharia civil, elétrica, muito poucas mulheres em sala de aula, então ele estava acostumado com o público masculino, mas é a gente que tem que ir trazendo essa mudança, né?
Então, a gente vem aí numa evolução histórica, onde o número de mulheres era muito grande. No começo da computação, assim, de uma computação mais indústria, mais pessoal, então a gente passa aí de final de Segunda Guerra, onde os homens estavam na guerra e quem estava ali fazendo a programação e decifrando códigos de Guerra Fria e trabalhando com segurança, com algoritmos, com programação, era um volume muito maior de mulheres. Então é aí que a gente chega na década de 70. Só que passando esse período de guerra e outros fatores históricos, o que vai acontecendo, né? Vai acontecendo que as mulheres vão tendo essa cultura, de novo, do comecinho da fala da professora Andréia, de fragilidade, de casa, de coisas, de ser mais necessária em casa do que fora de casa, né? E aí a gente passa uns 20, 30 anos em cima disso, e a gente chega nos nossos últimos 20 anos aí que a gente tem batalhado muito para mudar esse cenário novamente. Então, as estatísticas ainda são muito ruins e a evolução é, na nossa visão, ainda negativa, né? Porque é uma evolução que os números mudam muito pouco. Se a gente pegar de 2000 para cá, muda muito pouco. A gente passa ali de 13% para 14%, para 15% de mulheres na tecnologia e volta para 13%, 14%. Raramente, em poucas regiões, em termos de Brasil, a gente chega em 20% no mercado de mulheres. No mercado tem um pouquinho a mais do que na educação, do que nas universidades, em cursos de graduação ou pós-graduação. O número na educação ainda é um pouco menor. Mas projetos como esse nosso e o que vocês levam daqui, o que vocês disseminam a partir daqui, é muito importante justamente para mudar essa visão de que o papel de mulher não é na ciência, não é na tecnologia, porque é onde a gente quiser estar e a gente tem capacidade para isso. Mas a gente tem que ainda batalhar pelo nosso espaço, o que não deveria ser uma luta dos dias de hoje, mas a gente tem que batalhar e mostrar que a gente está aqui e o tanto de coisa que a gente pode oferecer de conhecimento, de experiência, de visão, que tem como agregar nos projetos que estão sendo criados, nas pesquisas que estão sendo desenvolvidas. Mais ou menos por aí. Perfeito, prof. A sua fala me fez pontuar duas coisas. Primeiro item, meninas. Eu iniciei minha graduação em computação em 99. 1999, a maioria de vocês não tinha nem nascido ainda. Eu acho que com a exceção da Isa e da prof. Heloíse. Eu tô aqui. Eu iniciei em 2002, a nossa diferença é pouca. Então, 99. E uma coisa que sempre tentaram colocar na minha cabeça é que homem é mais inteligente que mulher. Sempre, sempre, sempre isso volta para mim, sabe? Teve uma época que eu fiquei muito brava com isso e eu saía procurando artigo científico e evidência que mostrasse para mim, então mesmo, que homem é mais inteligente que mulher, sabe? Mas não tem. Biologicamente, a Constituição é idêntica, tá? Então, assim, não existem provas disso, mas isso é uma coisa que enfiam na cabeça da gente, que a gente tende a acreditar. E uma outra coisa que eu lembrei agora, enquanto a prof estava falando ali, até sublinhei aqui, é uma pesquisa do IBGE, tá? Divulgada aqui em 2019, tá? Que fala um pouco do trabalho doméstico, tá? E aí a gente tem muito essa coisa também de esse trabalho é de homem e esse trabalho de mulher, tá? Então, olha só. Em 2019, 85,7% da população com 14 anos ou mais de idade realizam afazeres domésticos. Beleza, né? Entendo que todo mundo precisa fazer isso, né? Independente de ser homem ou ser mulher, você quer viver numa casa que esteja limpa, que tenha comida, enfim, né? Que tenha condições ótimas. Em relação às mulheres, o percentual, considerando, né, que de todos esses aqui, né, de todo esse 85,7 aqui, né, por proporção, em relação às mulheres, o percentual foi de 92,1% que realizam trabalhos, e de homens, 78,6%.
Em média, 16,8 horas semanais eram dedicadas a atividades de afazeres domésticos ou ao cuidado de pessoas. As mulheres apresentam, em média, 21,4 horas semanais de trabalho. Em contrapartida, os homens, 11 horas. De forma que, muitas vezes, a mulher concilia a jornada de trabalho e estudo com a jornada doméstica, ocupando mais tempo com esses afazeres domésticos do que os homens. E aí, vamos dizer assim, é muito, muito comum ainda que toda essa questão de cuidado, questão de alimentação, questão de ter uma casa limpa, de ter uma roupa limpa, é coisa de mulher. Não, né? Tipo, se eu quero uma roupa limpa, por que eu não posso lavar minha roupa? Se eu quero comer, por que eu não posso fazer minha comida? Não é isso, a mulher tem que fazer isso, o homem tem que fazer aquilo. E isso daí, gente, é uma prova de por que aí os homens continuam estudando e as mulheres, às vezes, acabam desistindo. Ou a jornada é praticamente o dobro de trabalho, e aí quem que aguenta, né? A gente às vezes, nem todas conseguem, né, suportar coisas desse tipo. E aí, a gente pode, não precisa falar, mas nesse momento, né, fazer um exercício de como que isso está na casa da gente. Existe uma divisão de tarefas, né, independente de gênero, porque tem vestir uma camiseta limpa, comer uma comida que foi feita na cozinha de casa, isso daí independente de gênero vai precisar de roupa limpa, vai precisar comer, vai precisar de qualquer coisa. Agora, quem deixou a camiseta limpa, quem preparou a comida, que a gente precisa pensar um pouquinho, né? Eu entendo que esses trabalhos não deveriam ser separados por gênero, né? Todo mundo deve fazer, mas tem muitas pessoas que acabam dividindo os trabalhos domésticos para a mulher, e os trabalhos intelectuais para os homens. E começa por aí, às vezes começa dentro da nossa casa. Então fica uma reflexão, né, para a gente pensar um pouquinho. E aí, oi. Posso fazer só uma contribuição aí? Todas as que vocês quiserem. Então, eu sou casada há 2 anos e meio, né? E nosso consenso é: eu trabalho, ele trabalha, a gente se divide. Mas eu escutei de certas pessoas, assim, aonde já se viu você comprando marmita para o seu marido comer. Como se a obrigação da mulher fosse estar fazendo almoço para o bonitinho, entendeu? Uhum. Então, são essas cobranças que o homem não tem. Ninguém vai chegar para ele: por que a Letícia está comprando marmita? Você não pode pegar e fazer? Não, é porque que você está comprando marmita para o seu marido. Então, a gente tem que cuidar muito esse tipo de pessoas e afastar da nossa vida. Porque são as pessoas que não querem ver você crescendo profissionalmente. Eles acham que você tem que ser uma dona de casa. Gente, não tem nada de errado em ser dona de casa. Eu sou uma dona de casa e eu gosto de cuidar da minha casa, eu gosto de fazer minha comida, eu gosto de camiseta bem passada e eu mesmo passo a minha camisa. Gosto de camisa branca, eu mesmo passo a minha camisa. Não tenho problema nenhum. Sou uma cientista? Sou uma cientista que faz a própria comida e que lava a sua camisa, tá? Não tem problema nenhum nisso, tá? O problema é quando a mulher acaba achando que ela tem que ficar em casa fazendo isso e ela não pode sair 2 horas de casa para fazer um curso, que ela não pode sair para ir para a faculdade, né? Aí que vem o detalhe, né? Mas assim, não é que eu estou dizendo que mulheres que são donas de casa não têm seu valor, pelo amor de Deus, não entendo desse jeito. Todos nós temos o nosso valor, né? E aí, por isso que eu falei assim, reflitam de quais são as condições, né, que nesse momento a gente vive, né? E como eu estou reagindo, né, a essas situações, né? Então, por favor, não me entendam de um jeito que, vamos dizer assim, que seja agressivo, né?
às pessoas que fazem esses trabalhos. Porque eu digo com muita tranquilidade, me incluo no grupo das pessoas que realizam esses trabalhos, tá? Não tem problema nenhum. Mas, assim, eu não acho que a minha vida possa se restringir só a isso, né? Eu posso fazer outras coisas também, né? E isso é uma mensagem, assim, que gostaria de deixar. Principalmente, meninas, porque a maioria das mulheres acham que não podem fazer um curso de computação porque não são inteligentes o suficiente, porque elas vão se dar melhor numa profissão que tem que cuidar de pessoas, né, que tem que ser mais humanizada, enfim, né? Não, mas qualquer um pode fazer o que for, inclusive tratar com humanidade as pessoas na computação, tá? Que é uma coisa que, infelizmente, às vezes não acontece, né? Às vezes a gente encontra pessoas por aí que realmente querem ser antissocial, que não querem compartilhar nada, enfim. Mas isso existe em todas as áreas, tá? Então, assim, mensagem principal, né? Não posso dizer não gosto de computação, não posso dizer não gosto de engenharia, não gosto de química, não gosto de matemática, sem pelo menos ter uma boa ideia de como seria isso, né? Então, tem lá no podcast da Letícia, né? A Letícia também tem um podcast, a Isa também tem, mas eu lembrei agora especificamente do podcast da Letícia, que a gente falou sobre um estudo de matemática, e a gente falou de uma lei, né? No início dos estudos, né? De matemática, uma lei ainda do Império, na verdade, que naquela época, o que eles faziam? Eles diziam assim, esse conteúdo de matemática as mulheres precisam, esses conteúdos de matemática as mulheres não precisam, né? Então, naquela época, houve uma discussão, e aí tem toda uma argumentação de por que isso, por que aquilo, mas vejam, a gente já chegou a viver, né, momentos que tinha isso, né? Mulher pode estudar isso, homem estuda aquilo. Mulher não precisa estudar isso. Não, todo mundo precisa de tudo, né? Essa que é a mensagem, né? Para os dias atuais. A gente pode fazer o que a gente quiser. Tá, seguindo. Aí tem uma pesquisa da Microsoft, né? Que pesquisou com mais de 11 mil, praticamente 12 mil mulheres da Europa, né? E nessa pesquisa, o que traz? Traz que até os 11 anos, praticamente meninos e meninas se interessam igual por engenharia, matemática, ciência, tecnologia e tudo. E a partir dos 11 anos que a coisa muda, alguma coisa aí no meio do caminho muda, né? E aos 15, as meninas tendem a desistir dessas áreas, né? E aí a pesquisa tenta descobrir por que isso acontece, né? Por que acabam desistindo, né? E aí uma das primeiras coisas que vem de resultado da pesquisa é que não existem modelos na área, tá? Não existe uma referência na área. Então, quando a gente fala de cientista, lembra de homem, quando fala de profissional de TI, lembra de homem, né? Então, é isso que a gente quer quebrar um pouco. A gente quer trazer as referências femininas, tá? A gente quer mostrar que teve mulheres que fizeram coisas importantes. E uma outra coisa, tá? É a falta de contato com coisas que as pessoas da tecnologia fazem antes da faculdade. Porque o que acontece às vezes? A pessoa acaba entrando no curso de computação sem ter uma ideia, sem ter ideia nenhuma de como as coisas vão ser, como que vão funcionar, né? Porque normalmente é um conteúdo que não é... Hoje em dia já temos mudanças disso, né? A BNCC já providencia, já promove que o pensamento computacional seja inserido na educação básica, né? Mas até um pouco tempo atrás, a gente não tinha como colocar isso nos currículos e nos conteúdos, né, da educação básica. Aí, o que acontecia? A pessoa só ia ter uma noção do que é a computação depois quando chegasse na faculdade. E aí,
tudo bem ela desistir que não gostasse, mas às vezes a agressividade do primeiro contato fazia com que as pessoas acabassem desistindo e achando que aquilo não era para elas, tá? E uma outra coisa, a última coisa aqui da pesquisa, é que trouxe, né, é que as pessoas não acreditam na equidade entre homens e mulheres para ciências exatas, tá? Falta de confiança do público feminino que exista essa equidade entre eles. E aí, na computação, a gente tem umas coisas assim que a gente acaba escutando, né? Então, eu tive a liberdade de colocar aqui algumas frases que, infelizmente, eu tive que ouvir ao longo da minha vida, sabe? E que não querem dizer nada, né? Mas que machucam, né? Então, por exemplo, eu já tive que escutar aqui, achei que na computação só tinha mulher feia? Ah, sim, Isa, ok. Nós já estamos fechando também aqui, só mais uns minutinhos aqui. Então tá, tchau. Tchau. Coisas que são muito tristes, né, de se ouvir, né? Que mulher não tem lógica para ser programadora, que é melhor chamar uma outra pessoa para ajudar. Quando a gente faz alguma coisa, alguém vem e pergunta, mas foi você mesmo que fez isso? Como se você não tivesse condições, né? Isso aqui machuca. E essa aqui é uma clássica que, felizmente, eu não ouvi. Felizmente, eu não ouvi, mas é a mais repetida de todas, né? Que na computação é sempre navio pirata, né? Só tem homem e só tem canhão. Infelizmente, o tipo de coisa que a gente precisa ouvir, né? Mas que estamos na luta para que não tenhamos mais que ouvir, né? E a mensagem final desse dia aqui, de hoje, né? E aí eu vou pedir para as profs deixarem suas mensagens finais também, é exatamente essa daqui. O lugar de mulher é onde ela quiser e quando quiser, né? E que espero que a gente consiga ver mais mídias e mais trabalhos e mais coisas que falem a respeito de situações como essa aqui, por exemplo, porque você deve parar de acreditar que não nasceu para matemática, né? Porque às vezes a gente acaba acreditando, tá? E aí, eu quero só colocar aqui por último, antes da mensagem final, esse gráfico, tá? Que é de 2019, das alunas do curso de Sistemas de Informação. Como eu falei para vocês, a gente já tem os dados de 2020 e, infelizmente, diminuíram, tá? Mas olha só, do jeito que você olhar, isso aqui é ruim, ó. Se a gente só olhar o desenho aqui, a gente já vê que alunas é menos, né? E se a gente olhar em números, a gente vê aqui também o quanto isso é complicado, né? 57 no total, né? 57 meninas para 266 meninos, né? E aí aqui eu trago um contraponto de uns outros cursos, né? Para a gente ver como que é, né? Então, o último aqui é o de sistemas de informação, que eu mostrei para vocês. A questão aqui da enfermagem. Tá vendo aqui como a enfermagem muda? Tá? A enfermagem é uma coisa de cuidado, de delicadeza, né? Aí o que acontece aqui? Dispara o número de mulheres e diminui o número de homens, né? Mesma coisa acontece aqui na pedagogia, tá? Aqui na agronomia, a agronomia é uma área que é muito predominante masculina também, né? Como a computação, bem mais meninos, né? Mas ainda o curso de sistemas a gente tem muito claro isso, né? Muito mais forte, né? E o único curso aqui do nosso campus aqui, dos que a gente analisou, que existe basicamente uma equivalência, são os cursos das ciências sociais. E aí vem a administração, o direito, a contabilidade, né? Então, olha só, olha aqui o gráficozinho do direito, ó, praticamente igual, né? E aqui, isso aqui faz a gente pensar um pouco, né?
de como que as coisas estão aqui para o nosso lado, porque aí quando eu falo assim, é um problema de escala mundial, tá? Ótimo. E aqui na nossa comunidade, como que tá? Tá desse jeito aqui, tá? Antes da mensagem final, eu gostaria de deixar para vocês umas dicas de livros, tá? Os livros que inspiram o projeto, que se alguém algum dia tiver contato e puder dar uma olhadinha, eles são bastante interessantes. Contam as histórias das cientistas, das mulheres que mudaram o mundo, das mulheres do Brasil que mudaram o mundo, né? E esse aqui, As Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes, na verdade, também sobre mulheres importantes com contribuições importantes. Só que daí não é só cientista, não é só quem realmente mudou o mundo, são várias e várias histórias bem interessantes sobre mulheres, tá? E vou deixar aqui na mensagem final. E aí, quero saber se as profs querem falar alguma coisa para a gente fechar, querem combinar já alguma coisa para a próxima semana. Vou primeiro aí, então. O meu recado, meninas, assim, venham para a computação, venham para as ciências, vão para o lugar que vocês quiserem e vocês se sentirem bem. Desafios todas as áreas vão ter, e aí o que a gente está aqui é se preparando e se fortalecendo para enfrentar esses desafios, né? E vocês não vão estar sozinhos aonde vocês estiverem. Vai haver apoio, haverão professores homens, mulheres, mas todos, a maioria vai estar com essa intenção de organizar, juntar, receber vocês. Então, não tenham receio por coisas que vocês já ouviram, que eu não sei se vocês já ouviram, mas sigam o que vocês quiserem, o instinto de vocês, e façam o que vocês quiserem como profissão, como estudo, como carreira, que tendo a dedicação, vai dar certo, né? Então, assim, desafio sempre tem. Um tropeço ou outro, alguma coisa errada, um passo atrás, também sempre vai ter. O que a gente não pode é desanimar e desistir. Então, vamos juntas e vamos em frente sempre, que vai dar certo. E o recado da próxima semana, então, é que vai mudar para quarta-feira, né? Eu até tinha comentado no e-mail que eu mandei hoje para quem é aqui do IF, então, pelo menos a gente vai tentar que grande parte das atividades sejam na quarta, para ter cada vez mais vocês e nos mantermos engajadas aqui no projeto. E qualquer dúvida, se alguém ainda não estiver no grupo de WhatsApp, me responde e-mail, que eu mando o link, converso com as colegas, que a maioria já está lá. 1h30 sempre. A gente vai manter esse horário de 1h30, né, Andréia? Raramente Sim. A gente vai mudar. E o link também a gente vai tentar manter sempre o mesmo. Prof. Letícia? Só complementando, né? Sempre acreditem no potencial de vocês, não importa o que os outros dizem, e nunca desistam dos sonhos. Se vocês têm um sonho, sigam em frente. Quem sabe você chegue lá, faça um semestre da faculdade que você sonha e veja, isso não era para mim. Mas é porque você não gostou, não porque alguém disse que não era para você. Exato. Então, meninas, o que eu quero dizer é assim, ó. Infelizmente, precisamos tratar de alguns assuntos que nem sempre a gente gosta muito de escutar, né? Talvez hoje eu tenha falado de alguns assuntos que não foram muito agradáveis, né? Mas o que a gente precisa fazer, né? É mostrar para vocês opções, oferecer oportunidades, né? Principalmente essa questão de que as próximas atividades que vocês vão executar no projeto, das oficinas, né? São atividades do cotidiano aí, da TI, da engenharia, da matemática, para que vocês tenham, vamos dizer assim, um primeiro contato, né? Para que vocês possam decidir, tá? E também que em momentos que forem possíveis, né? A gente possa estar conversando mais, estar discutindo mais, estar mostrando para vocês os materiais que a gente usa, tá? Porque basicamente assim, gente, ó, tudo que nós colocamos aqui no projeto não são coisas assim que eu acho legal, que a professora Heloísa acha legal,
Tudo que a gente fala para vocês são de evidências científicas, são de ciência, tá? Então, assim, a gente vamos dizer assim, como é que eu posso dizer? O trabalho que a gente faz, tá? Não é porque a gente acha legal, porque a gente acha bonito, é porque foi já descrito pela ciência, é porque ele já foi dado como importante, foi dado como relevante, tá? Os dados que eu falo para vocês, as coisas que eu falo para vocês, não é coisa que saiu da minha cabeça, né? São coisas que são reportadas em artigos científicos, em jornais especializados, né? Então, às vezes, por isso até que algumas coisas que a gente fala são meio pesadas, assim, sabe? Mas eu gostaria que vocês participassem na medida do possível, perguntassem na medida do possível, tá? E continuassem com a gente nesse espaço, né? Eu estou falando tudo isso, está parecendo meio estranho, talvez, mas é porque realmente são assuntos que são pesados e às vezes as pessoas têm uma tendência não, isso aqui está muito complicado, eu quero parar com isso daqui porque está muito complicado, tá? Mas são coisas que a gente precisa refletir em alguns momentos, tá bom? Agradeço a todo mundo que esteve aqui, estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida, tá? E a gente vai conversando aí nas próximas. Eu devo sair de cena nos próximos trabalhos, vocês vão estar trabalhando com outros professores, né? A gente só vai dando apoio para os demais professores, mas vocês vão estar trabalhando com outros professores. Desejo que seja um momento, assim, bem legal de aprendizado para vocês. E no que precisarem, entrem em contato pelo Instagram, por e-mail, enfim, pelo canal que vocês quiserem, tá bom? Desejo um excelente trabalho para todo mundo. Abração. Tchau, tchau. Tchau, Júlia. Tchau, boa semana.